Na sequência dos nossos estudos bíblicos, vamos estar lendo o livro do profeta Ezequiel, ainda no capítulo 10, a partir do versículo de número 8, que nos diz assim: E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. Quero já adiantar aqui, conforme Ezequiel, capítulo 10, que nos estará sendo apresentado o controle de Deus a respeito de todo o universo, da direção de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que domínio e poder pertencem ao nosso Deus. Nós precisamos crer, porque é isto que Ezequiel está nos trazendo, esta revelação, esta palavra profética, através destas visões do profeta. Deus está mostrando ao profeta a respeito do seu controle. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está em primeiro lugar no controle do céu. As coisas que acontecem no céu, essas já estão debaixo do reino de Deus, do reino dos céus. Lá no céu é feita a vontade de Deus. E o projeto de Deus é que o reino dos céus se estenda sobre a terra. E que então também na terra seja feita a vontade de Deus, como ela já é feita no céu. Já é estabelecido o reino de Deus, o reino dos céus. Deus domina sobre tudo, Deus está no controle de tudo. Mas hoje ele exerce essa soberania absoluta, já tomou posse, já reina no céu, seu trono está nos céus. Porém, existe aqui um processo, uma caminhada, um momento ainda de execução, de juízo, que antecede o julgamento. Existe agora uma oportunidade, existe um tempo para o homem, para a mulher, para a humanidade estarem desempenhando o seu papel na criação da Terra. Então, a Terra possui um contexto para se realizar ainda. Existe ainda um histórico, existe algo ainda a ser feito, existe ainda um tempo para que o homem e a mulher dominem a terra, exerçam o seu poder, o seu governo. Ainda temos nações, ainda temos eleições, ainda temos reis, e há esta liberdade na terra até que o reino se torne totalmente de Cristo, do Messias. E aí o Cristo, Messias, entrega todo o reino a Deus, ao Pai, a quem ele submeteu todas as coisas. Mas ainda neste momento, ainda não está submetido. Mas esse texto já vai nos antecipar este preparo profético para o controle de Deus, para o domínio de Deus. Deus domina até na permissão. Ao Deus dar a liberdade, ele é rei, ele é dono para dar a liberdade. Para dizer, eis aqui a terra, habite, cuide, administre pelo tempo que eu determino. Nesse tempo, faz o que você quiser. Nesse tempo você tem liberdade. Esta liberdade é concedida pela autoridade de Deus. Embora Deus seja o dono da terra, ele concede à humanidade este tempo de administração, de organização política, econômica, da ciência, do desenvolvimento, das descobertas. Todas as coisas estão debaixo da visão de Deus, estão sob o controle de Deus. Mas Deus permite que a humanidade realize, efetue a sua obra. Porém, alertada aqui pelo profeta de que
por toda a sua obra, tudo que você fizer, você dará contas a Deus. Então, este alerta, ele é geral, ele é contínuo, ele vem lá do Gênesis. Quando o homem e a mulher desobedeceram, eles foram punidos, eles foram expulsos do Jardim do Éden. Então, de toda a sua palavra, de todas as suas atitudes, de toda a sua obra, você dará conta a Deus. Você receberá o galardão. Você receberá algo em troca, um retorno de Deus. Há o juízo de Deus sobre todas as coisas. Mas neste texto, nós vamos ver este preparo que deve nos trazer paz, deve nos trazer a fé, a esperança, a tranquilidade, descansarmos em Deus, porque Ele está no controle. Embora Ele tenha dado a liberdade e a administração está nas mãos dos homens sobre a terra, durante o tempo que Deus permitir, de acordo com a vontade soberana de Deus, embora seja assim, mas Deus cuida de nós, Deus intervém sempre que há necessidade, sempre que há algo que precisa ser limitado, um poder precisa ser destituído, precisa ser controlado, como o poder da Babilônia, o poder da Pérsia, o poder de Roma, os grandes impérios, em toda a história. Deus intervém, Deus age, como em Babel, e como a palavra de Deus vai sempre nos afirmar que Deus vai intervir. Se alguém está chorando, se alguém está sozinho, se alguém foi abandonado pelos pais, Deus cuida, Deus ampara, Deus adota, Deus toma no colo. Então Deus não nos abandona em momento nenhum. Ele está sempre cuidando de nós. Deus vela por nós. Deus age. Deus intervém sempre que for necessário. Ele não precisa de autorização do mundo. Ele não precisa de autorização do presidente da república, da nação onde você está, para que Deus intervenha. Porque tudo é de Deus, tudo é do Senhor. Quem está exercendo alguma autoridade, lhe está sendo concedida. Até mesmo Jesus, quando se entrega às autoridades romanas, aos sacerdotes da religião judaica, e quando ele se entrega aos homens, quando ele se entrega ao mundo para morrer por nós, é este mesmo relacionamento. Existem pessoas com poder para crucificá-lo, ele está submisso à vontade do Pai, que permite, que concedeu, lhe foi concedido a Herodes, foi concedido a Pilatos, foi concedida ao sacerdote, ao sumo sacerdote da época em que Jesus foi julgado, foi acusado, foi entregue, foi condenado, foi morto. Então, há uma concessão, há um tempo em que Deus já deliberou esta liberdade ao homem para administrar, para governar, dominar sobre a terra. E Deus domina já efetivamente sobre o céu. Nós vamos então aqui continuar neste estudo para aprendermos a respeito do domínio de Deus. Diz assim: e quanto ao seu aspecto, as quatro tinham uma mesma semelhança. Era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Então havia um sincronismo. Aqui realmente nós vamos ser encaminhados para uma visão de um extremo cuidado de Deus, um extremo controle de Deus sobre as coisas acontecendo, sobre as palavras, sobre o que é falado, sobre o que é mostrado, sobre o que vai acontecer. Então, cada passo da humanidade está debaixo do controle de Deus. Deus está acompanhando, Deus está vendo, Deus está cuidando. Isso é bem claro para a palavra de Deus a respeito do ministério dos profetas. A forma como Deus controla a vida do profeta, como Deus dá visões aos profetas, como Deus usa o profeta para falar com o povo, como vem a revelação direta do céu, o Espírito Santo habita em nós.
O fogo nos purifica, nós, como Isaías, somos tocados pela brasa ardente que arde no trono de Deus. Deus nos toca e nós, então, temos esta total, absoluta comunhão com Deus, discernimento, interpretação, visão. Isto mostra a soberania de Deus. Deus realmente está no controle. Deus realmente está presente. Deus realmente está falando. As coisas não estão fora do controle de Deus. As coisas não estão aí, o homem fazendo o que quer, e coisas dando erradas, e coisas dando certas, e sem uma direção de Deus, sem uma direção superior ao acaso, ao léu. As coisas não estão assim, jogadas. Deus está cuidando de todas as coisas. Mas nós vamos ver aqui este cuidado específico com aquele que o teme, aquele que o serve, com os seus profetas, com os seus escolhidos, com o homem e a mulher de Deus, aquele que recebe a Cristo pela fé, nasce de novo, nasce do Espírito, nasce da água, e vem Deus e habita com ele. Então ali há este reino de Deus, ali está o reino de Deus, ali está esse controle de Deus. E o restante da humanidade, você às vezes pergunta, mas por que acontecem tantas coisas erradas? Justamente Deus abençoa, Deus fala, Deus dirige, Deus habita com aqueles que têm o coração totalmente voltado para Ele, aqueles que o buscam, aqueles que o amam, aqueles que o buscam de todo o coração, têm um encontro com Deus. Então Deus está no meio dos seus escolhidos, dos que creem em Cristo, aqueles que se reúnem em nome de Cristo, ali Ele está. Então ali é o reino de Deus, ali está a glória de Deus, como nós estamos estudando aqui em Ezequiel. Porém, os demais, o que acontece? Deus os entrega a esta prática, à perversão, ao pecado. Deus os entrega a atos de injustiça. Por exemplo, a guerra, como nós acompanhamos em algumas nações que já declararam a não existência de Deus, o ateísmo como princípio da nação. Então Deus os entrega a esses sentimentos, como diz o Novo Testamento lá em Romanos. Deus os entrega a essas práticas, a perversidade, a imoralidade, a violência, a destruição, ao flagelo. Eles vivem então nas trevas, na ignorância. Eles são entregues a espíritos malignos que habitam, que estão sobre a terra. Então, nações são entregues. Babilônia é entregue, o Egito é entregue, vem o anjo da morte atuar naquela nação que despreza o homem de Deus, despreza a palavra de Deus, despreza a fé, despreza o amor, despreza Deus. Então eles são entregues mesmo a pensamentos, a atitudes com inspirações de espíritos das trevas, que vão levá-los à fome, à degradação, ao sofrimento. Então Deus os entrega. Aquele que busca Deus encontra a luz, encontra a paz, encontra a bênção. Por isso é que nós estamos aqui pregando, ensinando você a buscar a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas, a obedecer a Deus, a praticar esta palavra, a realizar as obras de Deus enquanto é dia, enquanto é tempo. Porque este é o tempo da sua bênção. Esse é o tempo de Deus vir sobre a sua vida, habitar em você, e você ver as portas se abrindo, os milagres acontecendo, você tendo uma vida abençoada junto com a sua casa, a sua família, como Josué. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele foi abençoado, ele sabia que ali estava a bênção. Ele tinha fé, esperança, amor em Deus, para depositar a confiança em Deus e receber e ter uma família abençoada. Esse é o convite que a palavra de Deus te faz, que eu te faço em todo estudo, para que você se volte para Deus, creia em Deus, sirva a Deus, ame a Deus, obedeça a Deus, e você verá a direção de Deus, o cuidado de Deus
e você verá como Deus está agindo sobre a terra. Como Deus está aqui. Como Deus está no controle de tudo. Como nós podemos entender tudo o que está acontecendo. Como nós podemos viver no meio de tudo o que está acontecendo com alegria e paz. E vendo Deus, sentindo a presença de Deus. E Deus está conosco. Deus está com o seu povo. No meio do seu povo. Nesse ajuntamento do povo de Deus. Embora as nações estejam em trevas, o mundo esteja se perdendo, falando blasfêmias contra Deus, desprezando a palavra de Deus, desprezando o servo de Deus, e Deus os entregando a práticas autodestrutivas. Eles estão se destruindo, eles estão fazendo errado, eles vão passar fome, eles vão ter tristeza, eles vão perder a paz. A palavra de Deus diz que o ímpio não tem paz. Eles vão perder a confiança, eles não vão conseguir dormir. Enquanto o justo vai deitar a sua cabeça no travesseiro e vai dormir e vai sonhar com a glória de Deus, com o céu, terá a presença de Deus com ele. O ímpio pode ser a nação quase inteira, a maioria, que se volta para a maldade, para a mentira, para a impiedade. Eles ao perder a comunhão com Deus, Deus vai os entregar a uma vida semelhante à dos animais, a uma vida praticamente irracional. E eles farão coisas contra eles mesmos. E vão passar todo tipo de angústia da alma, porque a alma sem Deus é uma alma infeliz. É uma alma que não tem discernimento do céu e se volta para a terra, para o pó, para o sepulcro, para o sangue que é derramado, contamina a terra e leva à morte. Leva a se distanciar do céu e se infiltrar para debaixo da terra, onde estão as trevas, onde está o sepulcro, onde está a morte, onde está o Hades, onde está o Seol, onde está o tormento, onde está a lamentação, onde está a angústia da vida perdida, da luz perdida e de se andar em trevas. Então, vamos continuar estudando a palavra de Deus, porque é a revelação de Deus, do controle de Deus, da soberania de Deus, de que todas as coisas estão debaixo das mãos de Deus. E aqui esta visão que Ezequiel está tendo, ele está vendo que essas rodas, que os querubins estão totalmente conectados, ligados, andam juntos, são dirigidos diretamente por Deus, pelo Espírito de Deus. E ele também, como profeta, está se juntando, está sendo chamado a se juntar a esta visão e esta direção de Deus, ser direcionado por Deus, ensinado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então Deus está no controle. Diz assim o versículo 12: e todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os quatro tinham, estavam cheias de olhos em redor. Então a experiência que eu tenho dito que eu posso transmitir pelas visões, pela revelação do Espírito Santo de Deus, porque ele tem nos dado experiências do céu, tem nos dado visões dos céus, é que realmente Ezequiel está tendo esta visão de um controle muito bem estabelecido por Deus. É um início, é como um batismo marcante para Ezequiel no seu ministério profético. Saber que todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos e as suas asas, inclusive as rodas que fazem o movimento, que vão realizar a obra, que vão dirigir o caminho, que vão direcionar a vida do povo de Deus, da palavra de Deus, dos escolhidos de Deus, o ensino e a prática, todos eles estão rodeados, cheios de olhos em redor.
Então, Deus está no comando, Deus está no controle. Não há maior sabedoria, não há maior compreensão da vida, dos fatos, dos acontecimentos, do presente, do futuro. Não há do que o conhecimento de Deus. E Deus está atuando, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Isso significa que toda esta visão de Deus, a sabedoria de Deus estão sendo usadas agora, neste momento, no controle, na direção da história, da terra, dos céus, de todas as coisas, do universo, de tudo que foi criado. Então o profeta vai realmente exercer o seu ministério com absoluta confiança, com absoluta certeza de que Deus está no comando. Ele vai falar, ele vai entregar a profecia, ele vai afirmar e vai dizer, e Deus está no controle. E Deus está vendo, Deus sabe, Deus de tudo sabe, Deus sabe o que faz, Deus sabe como faz, Deus sabe o que você está fazendo e Deus sabe aonde isso irá levar. Deus está no controle. E por tudo que você fizer, você dará conta a Deus. Então, uma visão tremenda do céu controlando todas as coisas, tanto no céu, quanto na terra, quanto debaixo da terra, quanto no mar, nas ilhas, nas tribos, nas nações. Deus está controlando, Deus está agindo, Deus é soberano. E quando alguma coisa está acontecendo, é na permissão de Deus, é uma concessão de Deus para que aquilo seja realizado por um tempo, pelo tempo determinado por Deus. Por isso é que Daniel, nas suas profecias, sempre trabalha uma relação entre acontecimentos, fatos e tempos. Deus dá o tempo, Deus dá a liberdade, mas o tempo está nas mãos de Deus. Quando chegar o dia, chegar a hora, Deus dirá, basta, me devolve, é meu. Deus tomará de volta todo o reino sobre a terra e os céus. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal, que também nos fala deste controle, desta direção de Deus. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. Nós vemos aqui então uma visão muito semelhante à do Apocalipse, em que vai mostrar esta relação entre os seres criados na terra e seres existentes no céu. Todos nós temos uma relação com a imagem e semelhança de Deus. E também os animais, eles também foram criados com alguma relação a seres celestiais. Então, muito da sua natureza, muito do seu instinto, o instinto da águia de voar alto, a forma como ela se porta, a forma como ela realiza a sua abordagem. Então, sempre nós vamos ver o profeta tendo esta visão de que os seres criados na terra possuem um similar, pelo menos no céu. Por isso, Jesus, o Cristo, é o Filho do Homem. É quando aparece a visão do homem ao lado de Deus. O homem no céu. O homem pode ser salvo, pode viver eternamente, pode subir ao céu, pode estar habitando diante da glória de Deus, diante do trono de Deus. Porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Senhor, o Messias, ele venceu e habita no céu, na glória de Deus, assentado à direita, à destra do Pai. Por isso ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos dá
e é o caminho da árvore da vida. Pois Deus criou o homem, a mulher, colocou no jardim e colocou ali a árvore da vida, para que o homem e a mulher comessem do fruto da árvore da vida e vivessem eternamente com Deus. Mas o homem e a mulher foram enganados pelo diabo. A serpente fez com que o homem e a mulher comessem primeiro do fruto do conhecimento, do bem e do mal, fruto que Deus disse para não comer, e eles então morreram, ao invés de irem para o caminho da árvore da vida. Mas Cristo é aquele que nos salva, nos leva no caminho da árvore da vida para vivermos eternamente com Deus. Por isso Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a árvore da vida, Ele é o fruto da árvore da vida, Ele é a vida eterna. Com Ele está a vida. Que João anuncia dizendo que aquele fruto era Cristo. E Cristo agora se manifestou a nós, trazendo salvação, trazendo redenção, trazendo paz com Deus, trazendo essa oportunidade que você tem agora de se reconciliar com Deus, sentir a presença de Deus e saber, e sentir, ter fé, ter certeza, esperança de que a partir deste momento sua vida estará nas mãos de Deus e Deus vai te guiar em espírito, Deus vai te inspirar, Deus vai te dar sabedoria e você terá uma vida feliz, uma vida de realização. Deus que te dá sonhos, Deus que te dá esperança, Deus que planta na sua mente, no seu coração, a vontade de ser feliz, a vontade de ser vencedor, a vontade de agradecer a Deus pela vitória que você pode e vai receber. Você vai receber agora em nome de Jesus, recebendo a salvação em Cristo, seguindo a Cristo, tendo Cristo habitando em você através do Espírito. Quando nós aceitamos, recebemos a Cristo, é algo concreto. Ele vem e faz morada e passa a guiar a sua vida. Ele vai guiar a sua vida para o manancial de água viva, para as fontes da água da vida. Ele vai te conduzir em bênção, em cuidado, em vitória. Te conduzirá nessa terra. Você será feliz e abençoado nesta terra. E você receberá e herdará a vida eterna, o dom da vida, Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador. Receba Cristo agora, deixa Cristo habitar em você, invoque ao Senhor e será salvo, porque Ele virá e fará morada em você e te conduzirá para a vida eterna, para a presença de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua casa em nome de Jesus.